Olá, tudo bem? Nós vamos começar hoje, então, a trabalhar mais um assunto do nosso edital. Esse assunto é um assunto bastante recorrente nas provas de concurso para magistério, porque diz respeito à nossa prática pedagógica na escola, nas ações mais diretas do nosso trabalho, que é o planejamento escolar, a organização do nosso trabalho como professor. E isso os concursos têm cobrado com muita recorrência, porque esse planejamento é o nosso trabalho. É o que nós fazemos enquanto professores, é o que inicia, o que fundamenta, o que respalda nossas ações, né? Elas são feitas com base nesse planejamento. E há muitas teorias, há muitas questões didáticas relacionadas à organização, à racionalização e à coordenação desse planejamento. Por isso, nós vamos trabalhar hoje com o planejamento escolar, né? O PPP, que é o Projeto Político Pedagógico. Vamos entender por que é político, o que tem a ver um político com um pedagógico, né? O plano de ensino e o plano de aula, que trouxe uma questão nova esse edital, né? As sequências didáticas, que é algo novo, bem recente, bem atual em relação ao plano de aula, a organização das aulas em sequências didáticas, né? É um assunto teórico, conceitual e metodológico também, que traz muitas implicações para o nosso trabalho em sala de aula. Então a gente vai ver então agora o planejamento escolar nos seus 3 níveis, no PPP, no plano de ensino e no plano de aula. Vamos então começar a entender, em primeiro lugar, o que se trata o planejamento escolar, né? E nós vamos utilizar a perspectiva desse livro aqui, que é do José Carlos Libânio, Didática, né? Que é o livro mais usado, é o que mais cai nas provas de concurso, né? É os livros que é mais utilizado nas faculdades, nas formações de professores, na formação continuada, nas práticas, nas discussões teóricas, né? É um livro que em 94 foi a primeira edição dele, de lá para cá tiveram outras edições, e os concursos, todo concurso, de uma maneira mais abrangente ou menos, tem cobrado José Carlos Libânio, porque é o autor que tem discutido a didática da forma mais atual, mais recente, né? Ele pontua a didática de um modo muito mais apropriado, mais adequado, em consonância do que a pedagogia atual espera dessa didática. Então, eu não recomendo que vocês estudem pelo livro por si só, porque o livro tem muito mais questões do que uma prova cobra, é claro. Faz parte do nosso papel como professor de cursinho fazer uma filtragem daquilo que é mais adequado ou não para ser estudado, daquilo que é mais relevante também. Então, o livro, ele é um norte, caso vocês tenham alguma dificuldade em entender alguns conceitos, ou que fique um pouco superficial para vocês, algumas questões que vão ser aqui trabalhadas, vocês podem recorrer ao livro para poder se instrumentalizar um pouquinho mais em relação a isso, mas não precisa vocês estudarem pelo livro em si, né? Porque ele é muito mais abrangente e mais aprofundado do que se pede para uma prova de concurso. E é com base nesse livro que nós vamos fazer a discussão em relação ao planejamento escolar. Vou escolher Libânio, eu poderia escolher outros autores. Nós temos Lucchesi, Aidit, Irma Passos Veiga, Jussara Hoffmann. Temos outros autores mais clássicos em relação à didática. Eu vou escolher o Libânio mais uma vez, que é o que mais tem caído nas últimas provas. Então, o que ele coloca em relação ao planejamento escolar? Ele fala que a estruturação, o estabelecimento desse trabalho docente, que precisa ser um trabalho organizado, ou seja, tem que planejar esse trabalho, é inerente ao trabalho docente. Todos os trabalhos têm seu planejamento, mas quando se trata do trabalho docente, do professor, o planejamento adquire um caráter muito mais fundante, estruturante mesmo. Não se admite lecionar sem planejamento. Então, o planejamento, na nossa função, é essencial. Organiza o nosso trabalho, racionaliza o nosso trabalho, né? Além de coordenar também o trabalho docente. Para isso tudo é que serve o planejamento. E além disso, como é mesmo de Libânio, o planejamento escolar, ele vincula a atividade relacionada, feita na escola, relacionada com o contexto social.
Então, ele sempre, que qualquer questão de prova que aliar esse planejamento escolar com um contexto social mais amplo, mais abrangente, uma prática social, cultural, histórica, isso é sempre de Libânio e está sempre correto, porque não pode ser um planejamento, uma atividade escolar desvinculada dessa prática social, desse contexto social. Eu planejo não para um aluno idealizado ou para uma realidade que eu gostaria que fosse, mas não é. Eu preciso analisar que prática social é aquela, que contexto social os alunos estão inseridos, a escola está inserida, para que eu possa planejar de acordo com esse contexto. Não para manter o contexto, mas para transformar. Vocês vão ver hoje que transformação é a palavra-chave de planejamento educacional hoje em dia. As provas, elas sempre desde que você faça essa análise, é claro, mas as provas geralmente trazem o aspecto de transformação para o planejamento, as questões são corretas. Porque transformação é a palavra-chave, é o termo mais importante, é o conceito, é para que serve o planejamento. É para transformação. Então, racionalização, coordenação e organização desse trabalho do professor. E vinculando a atividade escolar com o contexto social. Isso é muito importante. E aí nós temos, então, os elementos constitutivos, nós temos os elementos que constituem o planejamento educacional, né? Os objetivos, que é o primeiro, o carro-chefe, o principal, o elemento primordial, o que comanda os outros elementos todos, né? Tudo que se faz na educação, tudo que se faz na escola, em sala de aula, na educação, é para alcançar objetivos, é com essa finalidade de se alcançar objetivos. Então, qualquer questão de prova que coloque os objetivos como sendo o elemento principal, primordial, fundamental, está correta. Atente-se a isso porque, na nossa prática, quando a gente fala em planejar, vamos fazer um planejamento. Vamos juntar as professoras do 4º ano para fazer um planejamento em relação ao ano, como um plano de ensino coletivo para o 4º ano, as professoras todas. A primeira questão que vem à tona é o conteúdo. A primeira coisa que se pensa quando se vai planejar é o conteúdo. Isso faz parte da nossa prática. Porém, não é essa a recomendação, as orientações didáticas em relação ao planejamento. Quando eu vou começar a planejar, eu não começo pelo conteúdo, eu começo pelo objetivo. O que eu quero chegar? Aonde eu quero ir? O que eu quero alcançar com essa atividade docente? Com essa atividade que eu vou planejar. Então, objetivo, carro-chefe, primordial, fundamental, comanda outros elementos. Qualquer questão de prova que aborde o objetivo nessa perspectiva está sempre correta. Ele é o primeiro, ele é o principal e é o que comanda os outros. Pode ser dividido em geral e específico. Você lembra sempre que o geral é aquele objetivo que traz os elementos mais amplos, mais abrangentes, o que se espera educação a longo prazo, o que se espera ao término dessa atividade, né? Então, ou seja, é aquilo que a sociedade espera da escola, um tipo de ação, de formação de alunos, e no objetivo geral eu percebo como que a escola está respondendo a essa demanda que a sociedade lhe coloca. Então, objetivo geral, abrangente, a longo prazo, amplo, aprofundado, e o geral se desdobra em específicos, que são filhos desse geral, são especificações desse geral, são ramificações, caracterizações, peculiaridades desse geral. Tem um geral com vários objetivos específicos, como se fosse um pai com vários filhos, né? Esses são os objetivos. Os conteúdos, duas questões que vocês precisam se atentar quando forem estudar os conteúdos. A primeira delas é o seguinte: conteúdo é tudo aquilo que pode ser aplicado na prática social. Então, conteúdo pode ser conhecimentos, que não é só o científico, tá? Se a prova disser que é só conhecimento científico, está errado, porque é conhecimentos humanos. Senso comum, teológico, científico, intuitivo, seja como for. Conhecimentos, valores, atitudes e hábitos. Então, são 4 tipos de conteúdos. 4 vertentes. Os conhecimentos, os valores, atitudes e hábitos. Por quê? Porque como que as provas exploram isso? Conteúdo é só conhecimento. Errado. Conteúdo é só conhecimento científico.
Também está errado. Ah, conteúdo é conhecimento, atitude, valores e hábitos. Mas só o conhecimento é formal. É conteúdo explícito, formal, oficial. Errado. Os 4 tipos são conteúdos oficiais, formais, estão no currículo lá. Conteúdo, os conhecimentos, os valores, atitudes e hábitos. 4 tipos de conteúdos, 4 manifestações dos conteúdos que estão no currículo oficial, no currículo formal e também no currículo oculto, nas práticas sociais também, tá? Então, se atente-se em relação a isso, porque conteúdo, ele é algo que não é só o conhecimento e nem só o científico. E nem só o conhecimento científico e o conhecimento humano está no currículo oficial. E métodos é o caminho. É o caminho que eu vou percorrer para chegar, para alcançar esse objetivo, né? Então, todos os passos, os procedimentos de ensino, a mesma coisa que método, todos os passos, os caminhos que são percorridos para se alcançar os objetivos são métodos. E outra coisa, conteúdo determina o método. A relação existente entre conteúdo e método é essa. O conteúdo vai determinar o método. Então, de acordo com o conteúdo que eu tenho um método A. Se eu tiver outro conteúdo, eu tenho outro método. Então, ou seja, cada conteúdo pede um método diferente, tá? E o objetivo, a avaliação está ligada ao objetivo. A avaliação avalia se o objetivo está sendo alcançado, tá? Então, a relação que existe entre objetivo e avaliação avalia se o objetivo está sendo alcançado, e a outra relação é conteúdo e método. O conteúdo determina qual vai ser o método que eu vou utilizar. Então, nós temos então aqui opções no planejamento escolar. Temos opções teóricas, conceituais. Tem opções teóricas. Aquilo que eu quero fazer, aquilo que eu optei como professor. Isso me leva a ações, a uma reflexão da minha prática, uma praxis, na verdade, né? E é uma atividade consciente, porque eu vou ter que fazer uma revisão das ações docentes, né? E é uma prática social, porque o planejamento, ele é algo que vincula a cultura, o contexto econômico, social, cultural, histórico da comunidade para a qual eu estou planejando. Então, essas 3 questões aqui, segundo Libânio, precisam ser verificadas quando se faz o planejamento. Ou seja, eu tenho que fazer uma reflexão das minhas opções teóricas e das minhas ações, a praxis, a teoria e a prática. Eu tenho que ter consciência, é uma atividade consciente, em relação às ações, né, as minhas ações como professor, e contextualizar, situar, né, o planejamento dentro de uma prática social, que tenha um contexto social, cultural, histórico específicos, né, e econômico também. O planejamento, ele é sequencial, eu tenho uma sequência, tenho passos definidos, parece tecnicismo, ou seja, pedagogicamente incorreto, que se fale em sequência, que se fale em organização, em racionalização, mas Libânio retoma isso. Ele diz o seguinte: não é uma questão tecnicista, é uma questão de competência técnica. É algo essa questão técnica, ela é fundamental. Tem que ter uma técnica, ou seja, eu preciso ter uma formação, uma organização técnica para que eu faça um planejamento. Então, tem que ter uma objetividade, onde eu quero chegar, o que eu quero alcançar no fim desse processo. Isso tem que estar objetivo, claro, definido, explícito, né, para mim como professor e também para os alunos. Coerente, com certeza. Como é que eu vou colocar na fundamentação teórica que os meus pressupostos são Piaget, Vygotsky, Vallon, mas eu trabalho com avaliação somativa, ao fim do processo como produto. Isso é Skinner. Então, ou seja, tem que ter uma coerência entre as opções teóricas que eu fiz ao planejar e a minha prática, né? E flexibilidade, é claro. Geralmente, essas aqui são questões que caem nas provas, uma situação real ou hipotética, que vocês, como alunos, precisam julgar para saber se aquilo que o professor fez foi correto em relação ao que se pensa sobre esse assunto atualmente ou não foi. Então, se o professor agiu com flexibilidade, se aquele planejamento que ele fez lá, real ou hipotético, que a prova trouxe, foi sequenciado, foi objetivo, foi coerente. Então, isso aqui, geralmente, a gente precisa entender, não é produtivo que vocês gravem isso, mas que vocês entendam
essa perspectiva aqui relacionada ao planejamento, porque geralmente são questões, são situações reais ou fictícias que vocês vão ter que agir com bom senso. E esse bom senso, ele não adianta vocês só gravarem e decorarem isso aqui. Vocês precisam entender o que está por trás disso para poder julgar uma situação fictícia ou real em relação a esse assunto, né? Então, olha, outra questão também que é recorrente nas provas é a diferença entre o planejamento e o plano. E eu fiz aqui para vocês, de uma maneira mais didática, o que é todas as ações que desembocam num planejamento e, por fim, num plano. Olha só, essa previsão, aquilo que é prévio, que eu faço anteriormente, essa antecipação, né? Ou seja, aquilo que eu penso, que eu faço uma projeção disso na minha mente, na minha cabeça, organizo isso, vejo quais ações vão ser feitas. Isso tudo é planejamento. Quando eu sento para poder sistematizar o que foi feito previamente, isso vira um plano. Então, a diferença entre o planejamento e o plano é justamente isso aqui. O planejamento é um processo, tá? Quando eu tenho a ideia, quando eu faço a previsão, organizo as ideias todas, né? Vejo quais ações que eu vou fazer, né? E aí, tudo isso é um planejamento que eu estou fazendo antes. O plano é o escrito. Aquilo que quando eu sentei, organizei, sistematizei, escrevi, registrei aquilo que vai ser feito. Que pode ser esse registro é o PPP da escola, é o plano de ensino para o ano todo, ou o plano de aula, escrito, registrado, né? Sistematizado. Então, o planejamento é o processo prévio, ele conduz ao plano sistematizado, né? Então, como eu disse para vocês antes, transformação é a palavra-chave, é o termo central, primordial, fundamental que nós temos hoje em relação ao planejamento. Por quê? Porque no tecnicismo, há pouco tempo atrás, há 30 anos atrás, há pouco tempo, eu planejava para manter, para controlar, para deixar tudo sob controle. Tudo era planejado porque nada poderia sair do controle. Para isso que havia o planejamento. Nas faculdades, nos cursos de formação de professores, se ensinava a planejar com esse objetivo. Manter, conservar, manter sob controle. Era conservador o plano, o planejamento. Hoje, na perspectiva histórico-crítica, transformação é a palavra-chave. Eu planejo para transformar, para mudar a realidade. Por quê? Porque eu estou numa realidade hoje, né? E aí eu estou estável nessa realidade. Está estável. Eu passo por um período de instabilidade, que é o planejamento, né? Para alcançar um novo período de estabilidade. Com a promessa de que essa nova estabilidade é melhor do que a estabilidade que eu estava anteriormente. Então, ou seja, eu planejo para transformar a minha realidade. Ah, ela está boa, mas a transformação é a palavra-chave, é o termo central. Mesmo que seja boa essa realidade, ainda assim a educação caminha, como também caminha a sociedade, para transformação sempre. Então, transformação é a palavra-chave. Qualquer questão de prova que enfatize planejamento na perspectiva transformadora, de transformar a realidade, está correta. Manutenção, conservação, fazer um planejamento para manter sob controle, tudo isso remete ao tecnicismo. Então é pedagogicamente incorreto. Então geralmente está errado. Tá? Guardem bem transformação com esse termo-chave. Né? E aí, planejamento escolar e os seus níveis. Nós vimos um pouco o que é o planejamento escolar. Vamos ver agora os 3 níveis de planejamento escolar. Nós temos, então, o plano de escola, que é o PPP, o plano de ensino e o plano de aula. Né? São os 3 níveis de planejamento. Plano de escola, PPP, vocês podem encontrar na LDB com proposta pedagógica. Né? Alguns livros, só projeto pedagógico. Ou projeto político-pedagógico. As 3 formas estão corretas. Então, a proposta pedagógica ou o PPP é a mesma coisa. Né? São sinônimos. Tá? E aí, são 3 dimensões. Isso aqui é importante que vocês entendam.
que quando eu faço um plano de escola, né, um projeto para a escola, são 3 dimensões que eu tenho que contemplar. 3. A dimensão pedagógica, administrativa e a dimensão financeira. Essas dimensões são fundamentais que vocês saibam quais são. Tá? Isso aqui já caiu em prova anteriormente. A pedagógica, principalmente. A pedagógica é o cerne da escola, é o centro, o núcleo da escola. É para o que a escola funciona. É a razão de ser da escola. Assim como saúde é a dimensão estrutural, fundamental de um hospital. Como financeiro é a dimensão fundamental de um banco. A dimensão pedagógica é a dimensão fundamental, mais importante da escola. São 3 dimensões que se associam, são integradas, mas a pedagógica é a mais importante. Se a prova trouxer isso como questão, está correto. A pedagógica é a dimensão da escola mais importante. As outras 2, elas existem para fomentar um pedagógico, para manter a pedagógica, para dar sustentação à pedagógica, que é a razão de ser da escola, né? E aí, o PPP da escola, ele garante autonomia e identidade para essa escola. Por quê? Porque a escola tem autonomia. Ela pode construir o seu projeto de gestão, porque isso aqui, toda a gestão da escola é feita com base nesse PPP da escola, né? Não se pode fazer coisas mirabolantes que não estejam registradas nesse projeto, por exemplo, né? Então, é um projeto que visa que a escola visa gerir a escola com base num planejamento, em um plano previamente definido. E aí, são essas 3 dimensões que dão autonomia para a escola, não é soberania. O que isso significa? A escola tem autonomia? Tem. Ela pode criar o seu projeto que contemple as 3 dimensões, porém, essa escola ainda, é claro, está vinculada a uma rede. Ela pertence a uma rede municipal, federal, distrital, estadual, que seja. Então, ela não tem autonomia, por exemplo, para definir que vamos sair mais cedo, todos os dias, na hora da aula, ou que vamos ter aula só até às quintas-feiras. Ou seja, são questões que dão para a escola autonomia, é claro, mas soberania não, porque ela não é soberana, ela pertence a uma rede, a instâncias superiores, né? Então ela tem que cumprir as diretrizes curriculares, ela tem que cumprir as orientações pedagógicas, as leis, as portarias, os regulamentos, a escola tem que cumprir porque ela pertence à rede. A autonomia não é soberania. Eu enfatizo isso porque já caiu questões de provas com situações reais, né, uma situação real ou hipotética, fictícia, que você tinha que ler aquela situação e julgar se a escola teve autonomia ou se ela foi além disso naquela situação. Ela quis ser soberana, quis ser acima das leis que estão, né, pela escola. Não é porque ele foi construído coletivamente, por todos, que agora todo mundo vai decidir fazer algo que não está. Isso é óbvio, todo mundo sabe disso, é claro. Mas uma questão de prova bem construída leva a gente ao erro. Então tem que ter atenção. Nessas situações reais ou hipotéticas, o decoreba, ele foge, ele não precisa mais, ele não serve mais de nada. Eu tenho que ter entendido isso aqui para poder fazer essas questões. Portanto, traz identidade à escola, porque cada escola é diferente, mesmo aquelas escolas que estão na mesma quadra, próximas umas das outras, mas a identidade de cada uma delas é conferida pela construção do seu projeto pedagógico. E aí nós temos as 3 grandes leis e regulamentos que contemplam a necessidade da escola construir o seu projeto. A primeira são as diretrizes curriculares nacionais para a educação básica, né, que traz tudo que a escola precisa, todos os respaldos que a escola precisa ter para construir o seu projeto. A segunda é a LDB. Né? A LDB também tem 3 artigos lá na LDB, no mínimo, que pontuam a necessidade que a escola tem, a obrigação que a escola tem de construir o seu projeto. E a lei da gestão democrática. Então, nessas 3 instâncias aqui, nós temos, são 3 leis que trazem a obrigação que a escola tem de construir o seu projeto. A primeira dela é as diretrizes curriculares nacionais. Ela diz o seguinte: o PPP da escola
ele traz qualidade social, ele garante a qualidade social. Eu quero que vocês entendam bem o que significa qualidade social, porque esse é um termo recente, atual, presente em todos os documentos oficiais da rede pública aqui do DF ou federais também. Porque a qualidade social é um termo que se contrapõe, quer negar, quer superar a qualidade total do tecnicismo, que tinha o tripé da eficiência, da eficácia, da produtividade. Tinha qualidade no tecnicismo aquilo que se parecia com a fábrica, uma escola que saía todos os alunos iguais, com a cabeça formatada. Essa é a escola de qualidade total no tecnicismo. Hoje, a qualidade social tem uma outra finalidade. Qualidade social conduz à cidadania, em primeiro lugar, e também é uma escola que está vinculada, que tem como princípio as aprendizagens. Então, qualidade social é para as aprendizagens. É aquela escola que garante as aprendizagens e que conduz o aluno a ser um cidadão ainda como criança, né? E também uma escola democrática, é claro, porque é um PPP que é construído por todos, né? E aí, as DCN traz todos os pontos que devem ser contemplados no PPP. Não traz a formatação, a estrutura, cada tópico separado, não. Ela diz o que não pode faltar no PPP. O diagnóstico da realidade dessa escola, onde a escola está inserida, qual o diagnóstico inicial, que escola nós temos, né, nesses aspectos pedagógicos, administrativos e financeiros, e sociais também, nesse contexto social mais amplo, né? Quais são as concepções de educação que essa escola tem, ou seja, o que o corpo docente, os sujeitos, a comunidade escolar como um todo pensa que é educação? Quais são as concepções que essa comunidade escolar tem sobre educação? Qual o perfil dos sujeitos? Qual o perfil, ou seja, desses sujeitos? Os sujeitos que são os pais dos alunos, mães responsáveis, os alunos, os estudantes, né, os professores como um todo, né, e os funcionários. Qual o perfil deles? Né? A organização do trabalho pedagógico, OTP. Como é que o trabalho pedagógico nessa escola vai ser organizado? Também tem que ter. Qual a definição que a escola tem de qualidade? Fundamental também que tenha nesse projeto. O que essa escola pensa que é qualidade? É a social? Que ela coloque, então, e que ela fundamente isso. A gestão democrática, como é que essa escola vai viabilizar a participação dos segmentos escolares na gestão dessa escola? Então, também tem que estar lá nesse PPP. Os programas e projetos que superem o fracasso escolar, também tem que estar lá. A formação inicial e continuada. Atenção isso aqui também, porque parece que a formação inicial não faz parte das obrigações dessa escola, mas sim, as diretrizes colocam que no PPP tem que ter um projeto, um programa, um plano, né, que contemple a formação tanto inicial como a continuada também, né? A avaliação externa, como é que a escola vai responder às avaliações externas, o SAEB, DEB, a Prova Brasil de larga escala, né? Como é que a escola vai usar essas provas para poder melhorar os seus índices, e a estrutura física dessa escola, ou seja, são os pontos que precisam estar contemplados quando se vai construir esse projeto, segundo as diretrizes.